Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema bem interessante, baseado numa palavra que o diácono Pedro Nascimento ministrou, sabe? Foi em 22 de junho de 2025, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. E antes da gente começar mesmo, se esse tipo de conteúdo te interessa, considera se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda bastante a gente a continuar. Bom, hoje o nosso foco é aquela história, assim, impactante da conversão de Saulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e vamos ver as lições que o diácono Pedro tirou disso. Então, Saulo, ele era alguém assim com estudo, super zeloso pela fé judaica, né? E ele via os seguidores de Jesus como tipo uma ameaça mesmo, uma seita que precisava ser parada. Acreditava de verdade que estava servindo a Deus com aquilo. Tanto que ele foi atrás de cartas do sumo sacerdote, a maior autoridade ali, para poder prender essa gente até em Damasco. Imagina só. Nossa, é fascinante pensar nisso, né? Nessa convicção toda. Ele não agia por maldade pura, pelo que a gente entende, era um zelo religioso, assim. Muito intenso, mas equivocado, claro. Isso mostra como, às vezes, a nossa certeza, mesmo sincera, pode levar a gente para um caminho totalmente oposto ao plano divino, né? Que a gente ainda não conhece. Como que as nossas próprias convicções podem acabar nos cegando, sabe? E essa cegueira ela é confrontada de um jeito muito direto, né? No caminho para Damasco. Aquela luz do céu fortíssima que cerca ele, ele cai no chão e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando ele pergunta: quem é você, Senhor? A resposta vem: eu sou Jesus, a quem você persegue. Puxa, e o resultado ali, na hora, é que ele fica cego. É uma consequência física bem forte, né? Com certeza, é uma intervenção divina, assim, que não deixa dúvida, um confronto mesmo. Como o diácono Pedro falou, né? Deus tem meios e formas de trabalhar que nós não compreendemos, e essa cegueira física pode ser vista como símbolo muito poderoso da cegueira espiritual que ele tinha antes, né? Às vezes precisa desse choque, dessa interrupção drástica para poder enxergar de verdade. E aí entra em cena Ananias, um discípulo que morava lá em Damasco. Deus fala com ele numa visão para encontrar Saulo, e a reação de Ananias é muito humana, né? Ele hesita. Ele diz tipo: Senhor, eu ouvi falar desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos, quer dizer, aos cristãos lá em Jerusalém. Era basicamente ir de encontro ao perigo. Exato. E a resposta de Deus para essa hesitação é: nossa, é um ponto central aqui. Vai, porque este é, para mim, um vaso escolhido. Olha que termo forte. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Esse vaso escolhido sugere um propósito, uma ferramenta selecionada por Deus. Talvez até por causa do zelo dele, que agora seria redirecionado. E já avisa, né, que o sofrimento faria parte dessa missão, não seria fácil. E Ananias obedece, apesar do medo todo. E isso leva à virada na história. Ele vai até Saulo, coloca as mãos sobre ele, e acontece a cura. Diz que caíram dos olhos dele umas coisas tipo umas escamas. Ele volta a enxergar, recebe o Espírito Santo e logo depois é batizado. É uma mudança muito rápida, né? O que faz ela ser tão marcante. É a profundidade da coisa e a inversão total. O perseguidor vira um dos maiores missionários da fé que ele combatia, agora como Paulo, né? Ele vai enfrentar justamente o tipo de coisa que ele fazia. Prisão, açoite, naufrágio, tudo aquilo. Se a gente conecta isso tudo, a mensagem é clara. A transformação radical é possível, sim. E o sofrimento, como Deus avisou a Ananias, pode ser parte do cumprimento do propósito. É como se refinasse o vaso escolhido, sabe? E o diácono Pedro Nascimento, lá na ministração dele, ele até compartilhou um pouco da experiência pessoal, né? Como um testemunho de que Deus pode chamar e usar pessoas de jeitos inesperados, mesmo quem não se imagina nesse caminho. Isso reforça muito aquela ideia de buscar entender o propósito de Deus para a nossa vida, não importa de onde a gente partiu. Exatamente. E isso leva direto para a questão da perseverança. Paulo, já no fim da vida, ele olha para trás e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé,
A fé não é só um sentimento, é algo ativo, algo para ser guardado, vivido, mesmo com as dificuldades que ele sabia que viriam. Aí fica a reflexão, né? Como que a gente mantém essa fé firme diante das provações que aparecem na missão? Então, resumindo aqui o que a gente conversou. A ideia principal parece ser essa capacidade incrível que atribuímos a Deus de transformar vidas, né? Como a de Saulo. E o chamado que vem junto, para sermos fiéis, perseverantes no propósito que Ele nos dá, mesmo que o caminho seja difícil. É uma história de redenção, de missão e, nossa, de resiliência da fé. Uhum. E talvez um pensamento para a gente levar daqui. Quem sabe refletir sobre quem são os Saulos que a gente conhece hoje. Aquelas pessoas que, olhando assim por fora, pelas ações, parecem improváveis, né, de ter um grande propósito, de mudar radicalmente. A história de Paulo desafia a gente a olhar além, a reconhecer que os vasos escolhidos de Deus podem surgir de onde a gente menos espera, seguindo um plano que vai além da nossa compreensão inicial. É preciso estar aberto para as surpresas de Deus. Muito bom. Agradecemos a companhia de todos nessa exploração. Até o nosso próximo vídeo.